Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 9h16, 9h16 da manhã de uma quinta-feira, no dia 31 de julho de 2025. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Puxa vida, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Santo, o que eu estou a enxergar? Santo Deus, o que eu estou a enxergar? Como eu poderia falar? Sim, é fácil você, no cadáver, identificar. Se você for o próprio cadáver do lugar, depende. Depende daquilo que você resolveu ao longo da sua vida realizar. Se você soube a Deus buscar de uma maneira em que ninguém fosse entre você e Deus se colocar, você pode até o seu próprio cadáver escanear. Claro que exige de você muito mais do que desprendimento. Sim, você precisa ter a compreensão da dor e do lamento. Porque assim você vai poder todo o esboço do seu corpo, você vai poder alcançar sabendo cada órgão desse corpo separar, para você medir e pesar, sem se prejudicar. Imagine se Deus fosse me pedir para eu escanear todos os órgãos do meu modo de pensar. Sim, não devemos nos desviar, sim, de que podemos colocar o nosso modo de pensar em cada órgão, muito particular. Basta assim a gente apenas desejar. Foi assim que o divino, ao longo de sua caminhada, esteve a realizar. Ele media cada órgão e o conceito que cada órgão poderia lhe dar se algo ele fosse praticar. Assim ele poderia, às vistas, arrancar, se alguém fosse das vistas precisar, para poder o próprio corpo também escanear e alcançar o sentido da parábola. É preciso tirar antes o cisco que está no seu olho para numa trave não se transformar e você viver de apontar aquilo que você vai considerar como defeito do outro de cunho particular. Santo. Nesse contexto todo de cisco e de trave, Deus esteve a me solicitar para eu buscar alguns balões para eu soprar, respeitando o conceito de cada balão que ali eu fosse buscar. A princípio, fiquei a imaginar que tipo de balão eu poderia ajudar. Sim, soprando para o ar não faltar. Mas Deus me disse que eu iria encontrar os balões na estrada que Ele esteve a preparar para por ela eu passar. Nesse caso, eu não teria que me ocupar, sim, em escolher um balão aqui, outro acolá,
os balões por si só, tal qual o samaritano esteve a encontrar na estrada. Iria ali estar. Fui caminhando devagar e vi um homem cruelmente para cima de mim se criar. O homem estava a segurar alguns balões de ar. Talvez ele até viesse imaginar que eu fosse dos balões de ar me aproximar. E por que eu iria desses balões de ar me aproximar? Qual a utilidade? A não ser que o homem fosse humildemente se posicionar, me pedindo para com cada balão de ar estar, e com ele compartilhar a dificuldade que é a gente ver o balão, sentir a falta do ar. Não foi o que o homem esteve a realizar? Então, vi um balão por si só, murchar, e na mão do homem ficar. O homem não teve coragem do balão enterrar e a história do balão contar. Quem sabe assim fosse evitar que os outros balões fossem no mesmo lugar parar. É verdade que eu até tentei, de algum modo, falar que era bom não deixar o balão murchar. Era melhor soprar, do balão cuidar, dar um tempo a mais para o balão se preparar, para ele poder ser murchinho. Poder, de fato, até o pescoço descansar. Mas o homem nunca esteve a desejar. Ali compreendi a lição que Deus estava primorosamente a me dar. A gente só pode ajudar quem de nós deseja compartilhar o mesmo ambiente familiar. Quem assim se recusar, a gente não pode nem um único soprinho dar para ajudar a encher o balão de ar. A me lembrar da recomendação de Deus, que eu não deveria para trás olhar, porque eu teria que enxergar, sim, se na frente fosse estar algum outro balão de ar que desejasse compartilhar o mesmo ambiente familiar. Estando eu a me afastar com uma dor de profundo pesar, eu vi a sombra do balãozinho me acompanhar. O homem jamais iria gostar se ele viesse a desconfiar que a sombra do balãozinho, o menorzinho, estava a me acompanhar. Não sei, talvez sentisse algo similar. Eu então resolvi parar. Estive a me lembrar, sim, da passagem do rei Ezequias, que desejou, de fato, que a sombra pudesse, de alguma maneira, lhe mostrar os próximos anos, a vida particular. Puxa vida, o balãozinho ali, a se esforçar. Compreendi que uma agulha descia devagar. E ali, pela pele do balãozinho, esteve
a passar, deixando o balãozinho numa condição difícil nesse lugar. Eu não poderia a agulha do balãozinho puxar, não caberia a mim assim realizar, nem poderia mesmo nenhum tipo, sim, de antídoto para o balãozinho ofertar. Teria que respeitar, mas viu o balãozinho levemente me acenar, me pedindo para eu soltar quando assim ele fosse precisar. Fiquei pensando, sim, no cisco do olho e na nossa empáfia de colocar trave para da nossa vida a gente o outro afastar. Era um balãozinho. Talvez eu devesse mesmo considerar. E resolvi uma fita branca pegar. E coloquei na sombra do balãozinho, dando para o balãozinho a certeza de que eu iria me lembrar e voltaria para desamarrar, e a fita branca iria acompanhar. E assim uma linda frase iria se formar. Para o balãozinho nunca mais ser preso de algo tão complicado de se dar. Que coisa boa é a gente poder deixar coisas boas de nós se aproximar. O balãozinho era uma coisa boa. A lembrar da necessidade do balãozinho poder o seu próprio caminho, ali tomar, beleza. Não, beleza mesmo. Eu resolvi, então, a sombra do balãozinho aproveitar e plantei uma árvore de cunho bem familiar. Era justo com o balãozinho. Deixar o balãozinho solto no lugar não é algo bom. Assim, os outros balões iriam ver a sombra do balãozinho, iriam poder até do balãozinho se aproximar. Quem sabe uma família formar e trazer um entendimento de que algo de bom cada um esteve a levar. Era primoroso assim eu realizar. Cumprindo esse meu compromisso, fui caminhando devagar. Havia um fogareiro, algo assim difícil de se enxergar, mas uma mulher do fogareiro esteve a se aproximar e fazia questão de balõezinhos queimar. Cruel a cena a se desenrolar. Fui caminhando e desejei muito com a mulher brigar, para ela não continuar queimando balão no lugar. Mas a mulher era autossuficiente. Por si só ela achava que ela estava a se bastar, que não precisava de nenhum balão. Então ela podia
qualquer balão queimar, para queimado o balão ficar, e ela poder livremente o fogareiro controlar. Poxa, fiz de tudo para não ver aqueles balões no fogareiro entrar e tão queimados ficar. Mas a lei da oferta e da procura veio me falar que eu não tinha nada, nem ar, para os balões que tanto gostavam de tomar ar. E de ar empanturrado cada um ficar. Então eu poderia até brigar, mas a oferta da mulher sempre iria me derrubar, me pisando devagar, para cada balão saber que eu nada iria representar, nem se no fogareiro eu fosse querer estar. Poxa, não pude salvar, nem tirar nenhum balão daquele lugar. Quem no fogareiro não esteve a entrar, ficava a rodar, feito peru ali, e vaca de presépio, para o tempo todo a mulher agradar. Que coisa horrível de se enxergar. Mas eu tinha que continuar e para trás eu não podia olhar. Seria um desrespeito para quem estava a me esperar. Caminhando um pouco, senti que tinha um fio de cordão chamuscado a me esperar. Poxa vida. Olhei. O cheiro estava a se exalar. Nem conseguia direito falar. Poxa vida. Como é que iria mesmo ali um balão de ar virar? Um cordão assim, tão chamuscado. O entorno era complicado, mas ainda havia um balãozinho aqui, um balãozinho acolá, balõezinhos a pipocar, necessitando de um pouco de ar. Talvez aqueles eu pudesse, de algum modo, soprar, para ter o entendimento que vida boa é aquela que a gente pode, por si só, levar com o mínimo de sentido. De vida pública e de vida particular, sabendo que o privado no privado deve ficar. Lembrei imediatamente de um pensamento que Deus esteve a me dar, para que eu plantasse apenas folhas de hortelã. Assim cada balãozinho iria poder folha de hortelã encontrar, para mastigar e compreender a dificuldade da gente arrotar a grandeza no lugar. Fiz conforme Deus esteve a me falar, plantei folhinhas de hortelã. Quem quisesse iria poder mastigar para compreender que grandeza não é uma coisa boa da gente de fato arrotar. Mas eu tinha que continuar. Para trás eu não poderia mais olhar. Não poderia. Naquele momento vi um grande pomar. Santo, coisa linda, maravilhosa. Quantos balões.
quantos balões de ar ali eu poderia mesmo encontrar. A questão é que num pomar assim a gente tem que respeitar. Tem que respeitar o tempo da colheita se dá. Abacate, manga, laranja, goiaba. Sem contar, de fato, que não era fácil a gente lidar até com um pé de goiabada. Então Deus esteve a me falar para eu tirar um tempo para no pomar ficar. Que eu iria gostar, afinal de contas, eu poderia muito bem, com o queijo mineiro, me encontrar e saber o tempo certo do fermentar e compreender a beleza que é um simples queijo mineiro no lugar. Beleza. A questão é que o tempo parecia virar. Santo Deus! A estrada esteve a se movimentar e o pomar foi o primeiro do lugar. Os últimos serão os primeiros. Ali estava a goiabada e o queijo mineiro. Eu fiquei a pensar, meu Deus, parece que as coisas estiveram a se adiantar de tal forma que o pomar passou para o lado de cá, os balões estão lá, mas sabe como é que é? Sim, livro que muitos acham que podem folhear sem se importar. Eu ali vendo que gente costumava ali folhear, e eu logo disse, olha, como eu não quero queijo mineiro prejudicar, é bom eu dar goiabada, um pouco me afastar. Deixar a goiabada por si só, com o queijo mineiro se acertar. Assim eu não vou atrapalhar Romeu e Julieta. Sim, em nenhum lugar. Aí fui. Eu fui de fato colocar minha perna para o ar. Coisa boa. Poder descansar. Depois de tanto caminhar, com tanta coisa a lidar, eu tinha certeza que era o melhor para se dar. Uma semana inteirinha passar. E nada. Vi borboleta voar, borboleta chegar, borboleta querendo lagarta encontrar. Eu fiquei assim a imaginar na dificuldade que é a gente querer asa criar. Tive uma pena tão grande da borboleta, que queria no casulo entrar, tentando o tempo todo retornar, pensando que podia mesmo a coisa por si só mudar, numa ilusão tão grande, que eu logo entendi porque que ali a coisa esteve a mudar. Porque lagarta querendo, borboleta virar, borboleta querendo para o casulo voltar, para enquanto lagarta continuar, só esteve a facilitar coisas que não deveria nem sequer ali se dar. Poxa, o que eu poderia fazer, meu Deus? Soprar. E fui soprar com a borboleta. Eu fui brincar, correndo para todo lugar. Soprava e a borboleta ali se esforçava para voar. Soprava e esforçava. Com o tempo, eu fui vendo a borboleta murchar tanto, que eu coloquei minha palma da mão e levemente ela esteve a pousar.
Santo Deus. Dizer para a borboleta que ela não passava de uma mariposa, que o tempo todo desejou debaixo de uma luminária estar, para a própria vida não enxergar, não seria uma coisa simples. Mas era justo com ela. Ah, que beleza! Como fazer? Ah, me lembrei do balãozinho pequenininho que uma lâmpada começou a virar. Eu disse, meu Deus, uma lâmpada começou a virar. Eu tenho que correr até lá. Será que seria bom eu, a borboleta, mariposa, levar para pegar a fitinha branca e mostrar onde é que ela poderia a própria paz encontrar? Mas Deus esteve a me falar que da forma como a borboleta esteve a ficar, ela não iria suportar. Não iria suportar ver o balãozinho em uma lâmpada se transformar. Era melhor eu pegar a borboleta e colocar ali debaixo de um pequeno pé de maracujá, para ela poder admirar as flores de maracujá e o coração acalmar. Era o melhor. Puxa, saiu com a mariposa assim, com a ilusão de que era uma borboleta grande, bonita, vigorosa. Encontrei o pé de maracujá. Disse para ela, fique aqui. Eu vou ali e volto já. Tem um balãozinho com falta de ar. Vai lâmpada virar. Eu preciso uma fita branca. Entregar. Não quero lhe prejudicar. É o melhor a se dar. Ela, que não compreendia muito bem ali o que eu estava a falar, tentou até me perguntar. Eu disse para ela, olhe para cada maracujá e tente se lembrar de todas as vezes que eu estive a lhe falar para a verdade você vivenciar. Aí você vai ter uma ideia do balãozinho que vai lâmpada virar. E toda uma história de vida vai se descortinar. Sem contar os outros balões que por si só vão pocar. O tempo vai chegar e não tem como um homem mais o balão segurar. E isso você precisa, querendo ou não, aceitar. Santo, é tão difícil quando a gente tem que notícia ruim dá. No que notícia boa, é uma coisa maravilhosa. Os nossos olhos costumam com tanta facilidade de notícia boa falar, mas quando a notícia é ruim, o olho começa a fraquejar, é lágrima, e começa a lacrimejar, e a gente quer tirar, olhar para aqui, para acolá. Ah, mas eu precisava da notícia ruim dar. Deixando a borboleta ali. Eu fui com o pai me encontrar. Santo, cheguei lá. Ele parecia um balão sem nenhum ar. Santo. Olhei para ele e perguntei, cansou, não foi? Cansou de voar? Ficou murcho tal qual um maracujá. Eu entendo. Eu entendo que vai azedar. E por mais que eu tente,
seu coração alegrar, eu não posso mesmo lhe enganar. Eu estou indo eu preciso, quer dizer, ele ali, murcho, não teve nem coragem de me perguntar o que é que quer falar, nada, calado. E eu tentando a língua desenrolar, para a língua de fogo, eu não virar. Nunca desejei ser língua de fogo. Naquele momento, ele olhou para mim devagar, se trouxe o pensamento de língua de fogo, é língua de fogo que vai chegar. Eu disse para ele, língua de fogo já esteve a se aproximar. Está com muito raiva de mim. Está com mais raiva do que eu poderia até imaginar. A raiva é tanta que parece um vulcão. Não pode mais se aproximar para comigo brigar. Não tem mais força para de fato o meu ar ele querer tomar. Então resolveu de mim se vingar. E vai fazer de uma maneira que eu nem sei mesmo se eu vou poder lhe explicar. Ele assim, sem saber nem o que pensar, me disse, se é de uma maneira tão difícil assim, deixe eu pelo menos respirar. Me leve num determinado lugar. Puxa vida. Talvez eu devesse falar, não é bom, não é certo, não vai ser agradável. Mas ele tão murchinho, e Deus que esteve a me falar para eu soprar. Quem quisesse comigo o mesmo ambiente compartilhar, ele foi o único ali naquele momento que queria o meu ar. A borboletazinha não tinha condições, coitada. Nem teve condições de imaginar um balão de ar. Mas ele queria o ar comigo compartilhar. Eu então disse para ele, eu vou lhe levar. Mas é preciso lhe falar que quando nós dois, no lugar, a gente chegar, pedra do céu vai desabar. Puxa vida. Firmei esse compromisso com ele. Ele olhou para mim e me disse, e pedra do céu vai desabar só porque eu vou lá? Eu disse para ele, não, de qualquer jeito, pedra do céu vai desabar. A questão é que língua de fogo vai sacar que nós dois lá estivemos a entrar. E quando língua de fogo sacar que nós dois estivemos a entrar, olha, a gente não vai poder mais essa situação controlar. E estando ali, com o pai tão murchinho, Deus esteve a me pedir para encerrar tudo isso aqui, porque o Divino me disse que
seria bom para mim levar pai para onde pai queria. Eu não posso dizer aqui, é algo que pertence a mim, é verdade. Quem sabe, num outro momento. Então aqui estou de fato a me despedir, Santo Deus. Porque eu preciso mesmo esse caminho seguir. Não será tão simples assim. Mas como Deus me disse que pedra, sabe como é que é? Pedra de fogo costuma agir muito antes da gente o pensamento conduzir. Eu entendi a dimensão de tudo aquilo que Deus esteve a me pedir. Portanto, independe de mim, ainda que eu vá esse compromisso com o Pai cumprir, e vou fazer conforme o Divino esteve a me sugerir. Assim que nós dois vamos nos unir, vamos no caminho seguir. Porque se ele diz que tem condições de sentir a vida como a vida esteve a se definir, vai ser assim. Eu não posso interferir. E não posso também me descuidar de mim. O princípio do fim, quando a gente entende que a gente não pode se descuidar de nós. E eu entendo que eu não posso me descuidar de mim e nem deixar ele murchinho assim. Obrigada. Eu penso que será uma difícil madrugada. Sim, porque ninguém pega estrada assim, com hora marcada, assim, sai assim, não. A gente quando costuma pegar a estrada é sempre de madrugada. Porque é uma hora, assim, a hora mais exata. Aí a gente pode viajar assim, de uma maneira assim, mais coordenada. Eu até disse para ele, olha, o Divino disse que será de madrugada. Então prepara a estrutura para aguentar a coisa. Porque lhe pego de madrugada. Assim que de fato eu pegar a estrada, eu lhe pego de forma imediata. E voltaremos juntos para casa. Obrigada. Sabe como é que é? A balança de Deus ela é exata. Muitas vezes a gente até pensa que a vida é pesada. Mas quando a gente vai lá na balança de Deus, a gente entende que com a verdade de Deus não está sendo nem leve nem pesada. A medida está equilibrada. Se é assim, obrigada sempre. Divino me diz, sorria. Você é e sempre será motivo de alegria desde que a sua estrela guia. Confia. Dona Maria. Bom dia.